aqui. O que vocês estão sabendo, antes de mais nada, tá? Popó, Caio e Valuzeiro. O que vocês estão sabendo de Luiz Henrique, hein, gente? Atualiza para mim aqui, porque hoje eu fiquei ausente agora à tarde e não vi nada. O que tem de Luiz Henrique? Saiu uma notícia dada pela ESPN de que o Zenit autorizou intermediários a negociarem com o Cruzeiro sobre o Luiz Henrique, e aí parece que o Zenit tem interesse ou tinha interesse em pelo menos um desses jogadores, Arroio e Jonathan Jesus. E aí, eles poderiam entrar no negócio, né, cara? Exatamente, um dos dois poderia entrar no negócio, acabou que não foi pra frente a história, porque o Cruzeiro não tem interesse em liberar o Jonathan agora, e aparentemente o Arroio não. Mas foi isso que foi reportado pela ESPN, pelo Bruno Andrade, repórter da ESPN. Que é muito bem informado, é um Sim, cara muito muito bom. sério, né? Ele tá direto de Portugal. Valuzeiro, qualquer movimento nesse sentido te agrada? Ô HG, vamos lá. Boa tarde pra você, pra todos que estão conosco. Cara, eu, torcedor do Cruzeiro, óbvio. Mas eu não acho que o Cruzeiro tenha condição de fazer um movimento desse de mais de 40 milhões de euros nesse momento. Desculpa. O dinheiro não é meu. Eu sei que vários vão me dar uma informação aí no chat, que tem tudo... etc. Porra. E tal. Enfim, eu acho que o Cruzeiro, se o Cruzeiro tiver, ok. Agora, uma informação que eu tenho é de alguns meses atrás. Cara, o Cruzeiro nunca se interessou. Se interessar, claro que um jogador feito Luiz Henrique interessa a qualquer clube no Brasil, ponto. Mas o Cruzeiro nunca fez um movimento de ir na direção do Luiz Henrique. Inclusive, notícias falsas, eu vou usar esse termo, que é o termo adequado, vindo de alguns colegas do Rio de Janeiro, dando conta de que o Cruzeiro estava no negócio, que o Cruzeiro entrou no negócio. A verdade que há neste momento, e uma verdade a qual traz o Bruno Andrade e outra ponta de apuração que tenho, o Zenit, ele está muito mais interessado em jogadores no Cruzeiro e pegando um gancho nessa relação que foi feita, não de dentro do Cruzeiro para fora, mas que foi feita por alguns colegas, exatamente até do Rio de Janeiro, com relação ao nome do Cruzeiro com o Luiz Henrique, e aproveitou. E, cara, o Zenit simplesmente falou assim, olha, Cruzeiro, sabe o Luiz Henrique? Se vocês quiserem, a gente está aberto à negociação. Mas o Cruzeiro não perguntou nada pro Zenit, do Luiz Henrique, tá? E quando eu falo isso aqui, alguém vai falar, nossa, soberba, quer dizer que o Cruzeiro não precisa. Não é isso que eu tô dizendo. Se você acompanhar o raciocínio e contar de 1 até 10 direitinho, você vai entender exatamente o que eu tô falando. Então, neste momento, a informação que eu tenho há uns meses atrás, antes até dos investimentos importantes que o Cruzeiro havia feito, é que não cabia ao Cruzeiro, dentro do orçamento, fazer um investimento pelo Luiz Henrique. Não é que ele não valha, é que o Cruzeiro não dá conta de fazer isso. É bem diferente. Então o Zenit foi lá, bateu na porta do Cruzeiro. A gente sabe que o Jonathan Jesus recebeu proposta. O Cruzeiro recebeu proposta pelo Jonathan Jesus na ordem de 10 milhões de dólares, perdão. O Jonathan Jesus, de lá pra cá, jogou muito mais e tem jogado cada vez mais. É hoje, pra mim, o melhor zagueiro do Cruzeiro. E o Cruzeiro falou assim, não, Zenit, obrigado. Agora a gente... Não vou dizer não quer, mas a gente não tem condição de abrir uma proposta agora pelo Luiz Henrique. Então é de fato o que eu sei a respeito dessa história. O melhor zagueiro do Cruzeiro, qual foi o valor, não sei se vocês se lembram aí, de algum zagueiro que foi vendido agora por um valor mais alto? Quem o foi? Vieri do Grêmio. Vieri do Grêmio. 15 mais 2, né? 17 milhões de euros, né? 15 fixos 15 mais 2, 15 mais 2. O Jonathan Jesus é mais zagueiro que o Vieri. Muito mais. Não, hoje muito mais. Então, menos de 20 não precisa nem me procurar. É mais ou menos Não por aí. precisa me procurar por menos de 20 que eu não começo a conversar. Porque eu que resolvo, você sabe. Sim. Né? Então, Popó, eles estão querendo... Ficha. Se fosse você que resolve, você acha que tem que vender todo mundo. Não, irmão. se Porque a for... SAF tem que... E o pior Por é 20. isso. Porque a SAF não é só a questão esportiva. É preciso sim lucrar. Sommelier, por 20, sommelier. É preciso por 20, sim lucrar. Por 20 não dá pra segurar, Dane-se, sommelier. desfazer 50%, Não, 20, 40% do Popó, time titular. 20 dá pra entregar, Dane-se. não dá, Popó? Pelo Jonas Jesus? É. Dá. 20? 20 milhões dá. Tá, mas no negócio, colocar no negócio do Luiz Henrique, aí que valeria tá. a pena se você desse ele, mas sim, mais o quê? Mais 5 só? Mas aí é um cenário que não existe. Ué, mas eu tenho que ver meu lado, o lado do Zende que Nós se estamos lasca. falando da razão. Nós estamos falando, Quero ter HG, razão. nós estamos falando de um jogador que na última janela foi estipulado em 40 milhões de euros. Isso aí, e aí, obviamente, né? E aí, já que eu fui citado de forma leviana por você aqui, eu preciso me defender.
Você quer que torne o dinheiro sem dó. Não sou eu que quero, não, HG. Você falou semana passada. A minha carteira tem R$50, filho. E de bater na porta do Zenit e de despejar 40 milhões, ele faz. Ele faz o que ele quiser. Capacidade para isso ele tem, se ele quiser, ele faz. Eu acho um movimento saudável agora pro Cruzeiro? Não acho. Gostaria de ter o Luiz Henrique aqui como torcedor? Gostaria, mas não acho que é um movimento saudável. Eu acho que esse dinheiro poderia ser alocado em mais opções para resolver mais problemas do time. E eu acho que seria uma troca, tá? Assim, é claro que se bate 20 milhões de euros no Jonathan Jesus, eu acho muito difícil que o Cruzeiro vá conseguir segurar, porque para mim é um valor assim absurdo para um zagueiro. Mas embora o mercado russo esteja pagando mais ou menos nessa linha. Agora, eu acho que isso me parece muito mais um jogo dos empresários que estão por trás do Luiz Henrique. Sabe que é pra forçar o Flamengo se virar? Não sei se é o Flamengo, mas é pra tirar ele do mercado, cara, que assim, desculpa, não faz sentido ele estar lá, Everton. Um jogador do tamanho do Luiz Henrique, com a projeção que ele tem, ele tá na Rússia, ele não joga Champions. Financeira, né? Sabe por quê? Sabe por quê? É porque é o seguinte, no final de semana, tem um sujeito lá do Rio de Janeiro, um influenciador lá, que aliás um dia fez um vídeo jogando a torcida contra mim e tal. E aí ele gravou um vídeo dizendo porque o Cruzeiro tá tentando atravessar e tal. Mentira. E aí, Eu acabei de falar, eu não quis citar o nome, mas eu me referi à notícia dele. Exatamente. É mentira. O Cruzeiro não tentou atravessar ninguém. O Cruzeiro não tratou. Aliás, foram 2 nomes de jogadores que ele citou. Eu mandei para alguém, não lembro nem para quem foi que eu mandei esses vídeos. Mas é mentira, o Cruzeiro não tentou atravessar o Flamengo em nenhum nome. Sim. O outro que ele se referiu foi o Zé Lucas, dizendo que o Zé Lucas cometeu um erro de ir para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro está pagando muito mais para ele. Não, cara. Não tá. O Cruzeiro ofereceu um projeto de carreira para ele e ele vai direto para os profissionais. O Flamengo queria que ele fosse para o Sub-20. Vamos lá. Um jogador do gabarito, da condição do Zé Lucas, vai meter ele no Sub-20, irmão? Isso aí foi problema da proposta apresentada pelo Flamengo. E outra coisa, quando os caras começam, na mesma semana, falar do Cruzeiro 2 vezes sobre o Zé Lucas e sobre o Luiz Henrique, eles já estavam incomodados quando o Cruzeiro disse não pelo Caio Jorge. Sim. Cara, estão muito incomodados. Então, por isso que eu falei semana passada aqui, o Cruzeiro voltou ao hall dos clubes formadores, vendedores e compradores. Chupa essa manga, Rio de Janeiro. Chupa essa manga, Flamengo.